Hoje o Copom acabou de cortar a Selic para 14,25% e esse pode ser o último corte do ano, mas eu não tenho ótimas notícias com isso. Muito pelo contrário. No começo do ano, todo mundo estava esperando uma grande temporada de cortes, indo ali desde os 15% para algo próximo dos 12% até o final de 2027. Ou seja, o mercado esperava que a situação ia ficar um pouco mais aliviada, que o financiamento para o brasileiro médio ia ficar um pouco mais barato. Mas infelizmente, em menos de 6 meses, esse otimismo evaporou. O mercado não consegue mais imaginar um Brasil com queda de juros. O Focus dessa semana, por exemplo, projeta a taxa Selic acima de 10% para vários anos. E nesse vídeo eu quero responder a duas perguntas bem simples. Primeiro, o que isso significa para o seu bolso? E segundo, como fazer dinheiro de verdade nessa temporada de juros ainda muito altos. E tem muita gente que não sabe que existe uma janela histórica aberta agora e que ela vai se fechar em algum momento no futuro. Eu sou o Eduardo Pérez, tenho 7 anos de mercado e sou especialista em renda fixa e sou a pessoa certa para te ajudar, até porque eu, particularmente, vou aproveitar para fazer bastante dinheiro com a minha alocação em renda fixa e quero te chamar para fazer parte disso. Então aproveita, deixa o like aqui no vídeo para o algoritmo saber que você quer mais conteúdo assim. Bora lá! Bom, antes de tudo, só para você ficar por dentro aqui do mercado, tem alguns motivos para a virada de humor que o mercado teve desde quando ele foi do topo da montanha-russa até lá para baixo. O primeiro motivo é que o preço dos alimentos não para de subir. E mais para frente eu vou falar também de outro vilão do IPCA, que é a energia elétrica. Mas por enquanto, presta atenção aqui. A inflação acumulada em 12 meses até o mês de maio chegou no patamar de 4,72%, ou seja, extrapolou o teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. E o Focus dessa semana passou a projetar 5,11% de inflação para o final de 2026. Essa foi a 13ª semana seguida de revisão para cima para o IPCA, e o maior culpado é o que mais pesa no bolso e o mais essencial, que é o grupo de alimentos. Esse grupo, alimentos e bebidas, sozinho ele subiu 1,33% só no mês de maio e foi a maior alta entre os grupos pesquisados no IPCA do mês. Um exemplo aqui que chama bastante atenção é a batata inglesa, que teve um aumento de 44,69% só no mês de maio. Teve outros itens também que chamam bastante atenção, então o tomate subiu mais de 20%, a cebola subiu 16,8% e as carnes tiveram uma alta de 1,39%. Então, uma pena porque os franqueados aí do Baked Potato vão ter que repassar esse preço para o consumidor final, né? E nesses itens, eles, além de virem subindo todo mês desde janeiro, isso cria um outro problema. O juro alto é a principal ferramenta que o nosso Banco Central tem para segurar a inflação e funciona mais ou menos assim. Quando o juro sobe, o crédito fica mais caro e aí as pessoas acabam consumindo menos, as empresas acabam vendendo menos e, para não perder cliente, começam a segurar os preços. A inflação acaba cedendo dali a alguns meses. Então é como apertar o freio de um carro em movimento. Ele funciona, mas só se o problema tiver na velocidade. Só que o nosso problema agora é que a inflação da batata, por exemplo, não é um problema de velocidade, é um problema de oferta e demanda. A batata subiu 44% porque a safra dela foi ruim no Brasil, porque choveu na hora errada, porque você teve um aumento no custo de frete. Então isso não tem nada a ver com o brasileiro médio tendo crédito mais fácil para comprar batata, e mais com o fato de que a batata, assim como outros alimentos da nossa cesta básica, eles são essenciais para a alimentação das pessoas. Então você pode subir o juro para 20%, que o tomate não vai ficar mais barato. E o Banco Central não consegue controlar o clima, como já sabemos. Ele também não controla a safra, ele não controla o preço do diesel do caminhoneiro que vai fazer a entrega da cebola do interior lá da cidade de São Paulo. E aí fica um nó. O Banco Central, ele precisa manter o juro alto para controlar aquilo que a política monetária consegue controlar, que é o crédito. Mas o juro alto também mostra que o Banco Central está bastante comprometido com a meta da inflação e que ele quer evitar que as expectativas de mercado fujam de controle. Mas o que está puxando a inflação não cede com o juro. Então, esse nível de Selic
alta, o crédito fica mais caro, a economia fica desacelerada e a batata continua bem cara. Então todo mundo paga o preço, ninguém resolve o problema. E aí vem até um segundo motivo e se relaciona também com o anterior, que a economia está teimando em não esfriar. Com a Selic em 14,25, o Brasil deveria estar desacelerando, né? Mas não tá. Então imagina que o Banco Central é um médico e que ele está receitando repouso para o paciente dele. Só que o paciente está tomando energético enquanto descansa. E o estímulo, por exemplo, que o governo faz sobre a economia funciona como uma espécie de energético. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o Desenrola 2.0, que devolveu acesso a crédito para milhões de famílias endividadas com descontos de até 85% da dívida. O Minha Casa Minha Vida também está bem aquecido e o emprego no Brasil continua bem firme. E a gente sabe que são iniciativas que são muito boas, são bem intencionadas, mas isso gera um efeito prático na nossa economia, que é, se tem um volume de crédito maior rolando na economia, é natural que aconteça o fenômeno da inflação. E aí o resultado qual que é? O Banco Central tenta esfriar a economia pelo juro, pela nossa taxa Selic, e o governo acaba aquecendo ela pelos estímulos. Então são uma espécie de dois motoristas no mesmo carro, cada um puxando para a direção oposta. E aí vale a gente lembrar que estamos em ano de eleição. O terceiro motivo, que para mim esse é o mais sério, que é a dívida pública que não para de crescer sem mudanças estruturais. No mês de abril, a dívida do governo chegou a 80,4% do PIB, então isso deu um valor aproximado de 10 trilhões de reais. E esse foi o maior nível em quase 5 anos. Só que isso importa muito para mim, para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os bisnetos, para todos os comedores de batata do país, porque pensa assim, o PIB é o salário do Brasil, tudo que a gente produz no período de um ano. E a dívida é o que o governo deve. Quando a dívida cresce mais rápido do que o PIB, o país fica cada vez mais alavancado e quem empresta dinheiro para o governo acaba comprando títulos públicos exigindo juros mais altos para compensar esse maior risco de quebrar. Então é tipo aquele cara que tem 100 mil reais de dívida e nome sujo e tá indo pedir cartão pro Nubank, né? Lógico que o banco vai cobrar um juro rotativo absurdo, porque o risco que ele está correndo de levar calote dando esse cartão é simplesmente insano. E é por isso que o Brasil tem um dos juros mais altos do mundo há décadas. E isso não é acidente, é na verdade o preço desse risco. E olha o absurdo que os dados de abril mostraram pra gente. O governo teve um superávit de 24 bilhões de reais. Então ele arrecadou mais do que ele gastou. Boa notícia, né? Mas quando a gente entra na conta colocando os juros da dívida, o resultado vira um rombo de 60 bilhões de reais para o mês. Ganhou 24 bilhões de um lado, pagou 84 bilhões de juros do outro. E aí tem um ciclo que não tem fim, porque o juro alto encarece a dívida cara acaba exigindo mais gasto do governo e mais gasto pressiona ainda mais a inflação. Como a gente já sabe, a inflação alta força o Banco Central a manter a taxa de juros mais alta. Isso acaba parecendo o Chaves batendo na cabeça do Kiko. O Kiko bate no Chaves, Chaves bate no Kiko. E aí ninguém sai do lugar e aqueles problemas estruturais, como a falta de investimento em infraestrutura, em tecnologia, em educação ou nas tão faladas reformas da Previdência, tributária e administrativa, não costumam avançar na esfera da política, ainda mais em ano eleitoral. E aí, para piorar tudo isso, para colocar aí a cerejinha no topo do bolo, tem o El Niño, que não é só um rios aí de Instagram alarmista, ele realmente vai acontecer. Tudo bem, talvez não seja tão catastrófico quanto a gente possa ter no pior dos cenários, mas tem 63% de chance do El Niño atingir a categoria muito forte entre novembro de 2026 até janeiro de 2027. E a ANEEL já revisou a previsão de um aumento da conta de luz para 8,6% em 2026, acima da nossa inflação projetada. E aí, a bandeira tarifária volta, a energia fica mais cara. Além disso, o El Niño, em período de seca, ele bagunça a produção agrícola, o que piora bastante exatamente o que já está ruim, que é o preço dos alimentos. Lembra da batata? Então, a batata, o tomate, a cebola, tudo que a gente acabou de falar. Bom,
Somando tudo isso, a inflação resiste, a economia que não esfria, dívida pública crescendo, El Niño chegando e ainda tem a eleição de 2026 que, historicamente, a gente sabe que coloca bastante pressão no câmbio, enquanto o mercado tenta aí entender o que o novo governo vai fazer com as contas públicas, já que não estão na melhor das situações. Voltando um pouquinho no tempo, lá em 2002, com a eleição do presidente Lula, o dólar foi a quase R$4. E o mercado não estava com raiva do Lula, ele estava mais com um clima de medo, um clima de incerteza. O que o mercado não aguenta não é um presidente de esquerda, ou um presidente de direita, é mais essa indefinição fiscal. E aí, com 2026 sendo mais um ano eleitoral, essa incerteza já começou a entrar nos preços. A nossa famosa curva de juros futuros já está achatada, então desde o curto prazo até o longo prazo, a gente vê juros no mesmo patamar próximo dos 14%. É uma maneira do mercado dizer pra gente, olha, eu não tô vendo melhora estrutural nos próximos anos para o Brasil. Então, o BTG Pactual, o Itaú, o XP, todos eles já revisaram as projeções da Selic para cima, e tem economista de grande banco projetando a Selic perto dos 15% no final de 2027. E é aqui que está o ponto que a maioria dos investidores tá errando a leitura. Eu acabei de falar um monte de desgraça, um monte de coisa ruim, você já tá abrindo aí uma aba no celular para tirar passaporte, mas calma aí. Porque o mercado, quando ele fica muito pessimista, ele sempre dá uma exagerada. Em 2015, no fundo da crise Dilma, também não dava para imaginar um cenário com juros baixos. E aí, em 2020, no Covid, o consenso era também catástrofe. Em ambos os casos, quem se posicionou no pico do pessimismo lá, acabou ganhando muito dinheiro, e dessa vez pode ser você. O juro alto, por mais tempo, bate em tudo, mas não da mesma forma em tudo. Mas como fazer muito dinheiro nesse cenário? Qual que é a boa da vez? Em agosto de 2025, nós da Finclass soltamos um relatório mostrando que desde que a NTN-B 2050, que é o famoso Tesouro IPCA+, teve a sua emissão lá em 2010, esse título ele foi negociado acima de IPCA mais 7% ao ano em apenas 6,4%. Em mais de 15 anos e quase 4.000 dias úteis de negociação, esse patamar de taxa só apareceu em 220 dias. E hoje a gente está nesse mesmo nível. E aí, claro, a gente tem que ter em mente que desde que o relatório foi publicado até hoje, vimos novamente o IPCA+ de longo prazo ser negociado nesse patamar de juro. Porém, isso não tira a visão de que é uma taxa historicamente rara de aparecer para o investidor brasileiro. E hoje estamos nesse nível. E aí o que isso significa na prática? Significa que dá para você dobrar o dinheiro que você investe, de verdade, e acima da inflação. Eu vou abrir uma planilha para te mostrar isso na prática com os números. Então a gente vai usar como base a taxa do IPCA mais 2050, IPCA mais 7,15. E ele vence lá em 15 de 8 de 2050. Vamos colocar que a gente fez a compra em 7,15 e eu vou simular levando esse título até o vencimento, considerando um IPCA médio ao ano de 5%. Vamos ver qual que vai ser a rentabilidade dele. Lá no vencimento, você aplicando um valor pequeno, R$1.000, você tem um resultado bruto de R$16.949, equivalente a um retorno no período de mais de 1.500%. Claro que vale lembrar que a gente está falando de taxa bruta e o retorno no período próximo ali de 24, 25 anos. Então é bastante tempo. Quando a gente faz a conta para saber o retorno ao ano, seria equivalente a você ter, por 24 anos, uma rentabilidade de 12,5%, que é uma rentabilidade bem interessante, considerando essas premissas aqui. O que isso significa? Você multiplica o valor investido por quase 16 vezes, ou também podemos falar que ele foi dobrado 4 vezes para você chegar nesse valor muito interessante, né? Mas aí eu sei que você está pensando, pô, Edu, eu
não quero esperar até 2050, cara, para ver toda essa grana, né? E aí você não precisa, porque tem uma segunda forma de você ganhar dinheiro com esse título, e é onde o ganho, ele é bem mais rápido. Bom, mas antes de te contar e te mostrar aqui na prática quanto dinheiro você pode ganhar, se você quiser, pode baixar essa planilha, ter 2 carteiras com recomendações feitas por mim e por outros dos melhores analistas do mercado. Também mais de 80 cursos, uma comunidade repleta de investidores para te ajudar e muito. Nesse Dia dos Namorados, a Finclass tem uma oferta especial, são 50% de desconto, mais o do Gourmet, onde você vai no restaurante preferido, paga um prato e o outro sai de graça. Só de uma saída a 2 por mês, você já pagou a mensalidade, literalmente. E ainda sobra, ó, rendimento do seu IPCA+, um vencimento em 2050 no seu bolso. Clica no link aqui na descrição ou escaneia o QR Code que está aparecendo na tela agora. Mas voltando para o IPCA mais 2050, ele pode te dar muito dinheiro também com a marcação a mercado. Ela funciona assim: o preço do seu título muda todo dia, mesmo antes do vencimento. Quando o juro sobe, o preço do seu título cai, e o inverso também é verdade. Quando o juro cai, o preço dele sobe. É como um apartamento, o valor dele muda conforme o mercado, mesmo que você não faça a venda. E aí, a taxa média histórica da NTN-B, que é o Tesouro IPCA+, com prazo longo, desde 2010, essa taxa média tem sido de 5,5% mais o IPCA. Então, a gente está falando que hoje, com uma taxa de 7% acima da inflação, em algum momento esse cenário tende a melhorar. E aí lembra que eu te disse que o mercado geralmente erra quando ele está muito pessimista ou muito otimista? Então, hoje o mercado, ele está muito pessimista mesmo, mas eventualmente você vai ver que ele vai voltar a ser otimista. E aí quando o juro real voltar para esse patamar de 5,5% da média, o preço do título que você comprou IPCA mais 7 dispara. Então quem comprou acima de IPCA mais 7 nos ciclos anteriores teve no mínimo 23% de retorno em 12 meses. Na média, isso é 40%, ou seja, você ganha nos dois cenários. Se o mercado melhorar, você ganha rápido por conta da marcação. Se o mercado não melhorar, carrega esse IPCA mais 7 por um tempo aí, por décadas, até o seu vencimento. Pensa nisso como uma aposta de dois lados, onde você ganha nas duas. Se o mercado virar, você ganha por marcação. Se o mercado não virar, você carrega aí o seu IPCA mais 7 por décadas e não tem um cenário que você sai perdendo no longo prazo, levando o título até o vencimento ou ganhando na marcação. Isso é o que a gente chama de assimetria, e isso é bem raro. Então a gente vai simular agora um título IPCA+, vencimento 2050, porém, a gente quer saber daqui 3 anos, mais ou menos, se a taxa se mantiver em 7,15. Você tem um retorno no período de 44,83%. Isso dá um retorno de 12,51, porque a taxa foi mantida. Agora a gente vai simular uma melhora desse cenário, chegando para IPCA mais 5,5%. E aí a gente vai ver o retorno no período e a mágica, que é a marcação a mercado. Retorno no período, 100,23%. Isso considerando que a inflação vai ficar realmente em 5%. Isso a gente pode simular, você que tiver acesso aqui à planilha de marcação a mercado, você pode brincar e colocar simulações aqui, 2045, para ver quanto que ficaria resgatando lá em 2050. Mas a lição que a gente tira dessa simulação é que cenário jogando a favor e você levando esse título alguns meses ou alguns anos, você pode ganhar muito dinheiro com marcação a mercado. Isso significa que, colocando R$1.000 num título desse, com um cenário jogando a favor, como a gente tem falado, R$1.000 de compra vão se transformar em R$9.446 brutos. A gente não está considerando o imposto de renda e nem a taxa de custódia da B3 para títulos do Tesouro, mas sendo bem sincero aqui, a gente está falando de um retorno de 920% no período. O imposto de renda até que faz um pouquinho mais de impacto, mas é mais para a gente mostrar o racional da marcação a mercado. E aqui na planilha vocês podem ver que estamos falando de um vencimento ali de 20
anos mais ou menos, mas fiquem à vontade para brincar com esses vencimentos e verem a marcação a mercado jogando a favor. Então vamos lá, a gente tá com o desafio de conseguir ficar milionário investindo no Tesouro IPCA+, ganhando na marcação a mercado. Então a gente vai simular aqui, levando esse título de 2026 até 2040, lembrando que ele vence em 2050. A taxa IPCA mais 7,15 cai para IPCA mais 5,5, que é o que a gente viu que é a média histórica, colocando R$500 mil no Tesouro IPCA+, com a inflação ficando na média 5% ao ano, teríamos 2,6 milhões de reais em valores brutos só com o resultado dessa marcação a mercado. Seria mais de 500% de rentabilidade no período. Bem interessante, né, ver esses números aqui com a marcação a mercado. E aí voltamos para o fato de que o ano eleitoral ele vai manter essa janela de juros altos ainda aberta por mais um tempo. O Morgan Stanley, por exemplo, sinalizou uma possível alta do dólar para R$ 5,60 na reta final da campanha de 2026. Então, a incerteza eleitoral é o que mantém esse pessimismo. O pessimismo é o que mantém a taxa da NTNB elevada. Essa taxa elevada mantém essa janela aberta e isso não é motivo para você ficar de fora. Na verdade, é motivo para você continuar aportando aí regularmente enquanto a taxa se mantiver acima de IPCA mais 6,5%. Edu, por que tem que ser acima de IPCA mais 6,5%? Porque abaixo desse patamar de 6,5%, o potencial que a marcação a mercado pode te entregar é muito mais reduzido do que pegando IPCA mais 7, 7,10. Então, é exatamente isso que a carteira da Finclass está fazendo. Inclusive, eu também na carteira de pessoa física. Então, sendo honesto, eu não sei quando que o Banco Central vai cortar de novo com convicção. Afinal, ninguém sabe, nem o mercado. Eu não sei quando que o mercado, inclusive, vai virar e ficar mais otimista, se o cenário vai mudar e a análise vai mudar junto. E é assim que funciona. E você vai continuar aportando no Tesouro IPCA mais longo com esse juro real aí acima de 7%? Ou você acha que ainda vai abrir mais a nossa curva antes de você aproveitar para fazer novas compras? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.